Bardock, o pai de Goku, é simplesmente o melhor e a pura essência de Dragon Ball. O peso em sua decisão de peitar o Freeza após o seu esquadrão ter sido traído, o poder especial de prever o futuro com a destruição do planeta Vegeta com os Saiyajins, mas o maior de que talvez se os Saiyajins cooperassem, Bardock e os demais poderiam ter protegido o planeta Vegeta, ou se não, até quem sabe aí uma grande fuga do Bardock para a Terra junto ao Goku. O OVA de Bardock, o pai de Goku, não teve o roteiro feito por Akira Toriyama, já que o próprio revelou em uma entrevista que o especial o fez chorar por ter sido uma história muito melhor do que o mangá original. O filme de Bardock, o pai de Goku, começa aí de uma forma bem agitada e típica dos Saiyajins, escravizando o planeta Kanassa a mando do Freeza para que o planeta fosse fielmente conquistado. A forma que os Saiyajins destruíram os Kanassa Saiyajins também mostrou o quão poderoso eles poderiam se tornar no futuro, já que a transformação em Ozaru, de conter energia ilimitada, que ela também aumenta, o poder de luta em 10 vezes, deixando tudo mais fácil graças à lua cheia. Os Kanassa Saiyajins, em questões de aparência, lembram muito a forma de um peixe humanoide, possuindo habilidades psíquicas, e que não é portanto que tudo isso acabou gerando um grande interesse do Freeza na conquista do planeta Kanassa, segundo comentários do Toma, que de todos aí os membros da equipe Bardock, ele aparenta ser o mais amigável, mais gente boa. O pulo do gato nesse OVA especial do Bardock, o pai de Goku, é o surgimento de um Kanassa Saiyajin sobrevivente, surpreendendo o Squad Saiyajin por estar vivo e ainda por cima por utilizar uma de suas habilidades psíquicas especiais contra o Bardock, levando um golpe na cabeça e fazendo uma referência imensa à pancada que o seu filho sofreu, um guerreiro de classe baixa, no planeta Terra quando era apenas um bebê. Enquanto o Goku lhe perdeu a memória, algo que a obra só nos revelou então no futuro de Dragon Ball Super no arco Granolah, relembrando de seus pais após ouvir o Scouter do Bardock com a voz do próprio, que o Bardock começa então a ter premonições sobre o futuro de seu filho e o futuro dos Saiyajins no planeta Vegeta. Essa técnica que os Kanassa Saiyajins possuem dá o conhecimento do futuro através de visões e mostrando não só o futuro do seu povo, como também aí digamos que um futuro amaldiçoado, fazendo mais um paralelo ao planeta Kanassa destruído pelos Saiyajins e que mais à frente esse karma aconteceria também com eles, colhendo então tudo aquilo que eles plantaram. Isso prova que o poder psíquico não seria apenas um poder de conceder visões, mas também de amaldiçoar o alvo. A própria pancada que o Goku lhe teve na cabeça, que mudou a sua personalidade de um bebê raivoso, segundo os relatos do avô Gohan para o Mestre Kami, que fez o Mestre Kami relatar em Dragon Ball Z, fez o Bardock também mudar a sua atitude e pensamento em relação ao seu filho, que no início, antes de sofrer o golpe especial, era tratado apenas como um soldado de classe baixa, sem muito prestígio, resultando em um desenvolvimento absurdo a partir de um mesmo plot twist. Enquanto Goku lhe tinha apenas 2 de poder de luta, segundo o Scouter de Bardock, vendo seu filho na incubadora Saiyajin, que em contrapartida, o príncipe dos Saiyajins Vegeta já estava dando um apavoro tremendo em cima dos Saibamens, utilizando apenas 1/5 de sua força segundo o Nappa com cabelo, que deixa até o personagem aí visualmente mais respeitado do que no modo Carecones. O Freeza sabia do poder do Vegeta e o seu potencial que lhe aguardava para o futuro, então não é por menos que ele adotou aquela famosa frase de deixar os inimigos ainda mais perto para que fossem manipulados como bem entender. Aprofundando sobre o Freeza nesse OVA especial do Bardock, que foi com ele mais os seus 2 braços direitos, o soldado Zarbon e o Dodoria, que culminaram no extermínio dos Saiyajins. Afinal, o plano anteriormente era conquistar o planeta Kanassa a longo prazo, enquanto os Saiyajins conseguiram com 1 mês de antecedência graças à transformação em Ozaru. Então não era por menos que essa conquista tenha afetado aí muito o ego do Dodoria e do Zarbon, por saber que um futuro próspero, os Saiyajins unidos, eles poderiam se tornar uma arma poderosa para o futuro, e visto também que o Vegeta quando criança tinha um poder de luta bem alto perante aos demais. O próprio Zarbon utiliza aí o Vegeta como vitrine, como um parâmetro, alegando que se outros como ele surgissem, as coisas não seriam nada boas para o exército Freeza. Com o apagão do Bardock no planeta Kanassa, após o golpe na cabeça, ele aparece naquela câmara cheia de líquidos, onde tivemos o Goku, o Vegeta e quanto também o Freeza se recuperando nela, porém contendo as primeiras visões do futuro na cabeça do Bardock, onde temos aí um flash de um planeta explodindo, que sabemos é claro que é o planeta Vegeta, a nave do Goku bebê indo em direção ao planeta Terra, o avô Gohan encontrando a cápsula e mostrando aí um Gokuzinho raivoso,
o Goku encontrando a Bulma pela primeira vez lá no Dragon Ball clássico, o Goku treinando com o Kuririn, o Mestre Kami, e por último nessas visões, vendo o Piccolo da Maiô enfrentando o seu filho. A maior traição então do Freeza acaba acontecendo nesse especial do Bardock. Tudo que ele ouviu sobre o Zarbon e o Dodoria acaba acarretando em uma grande armadilha no planeta dos mitos Saiyajins, com o esquadrão do Bardock e deixando inclusive só o Toma vivo, enquanto os demais foram de arrasta. O discurso final do Toma e a fúria silenciosa do Bardock foram aí um dos pontos chaves do filme, fazendo até uma referência, né, do ódio interior sendo emanado, enquanto fica ilustrando a bandana toda vermelha com o sangue de seus companheiros. Por mais que os Saiyajins fossem extremamente individualistas, como vimos principalmente com o Vegeta diversas vezes, não ligando para a explosão do planeta Vegeta, pensando apenas em si, ou até explodindo lá o seu companheiro Nappa depois do Goku ter quebrado o seu corpo todo, que o esquadrão do Bardock parecia ter algo bem diferente dos demais, um companheirismo que realmente o filme conseguiu expressar bem para os fãs. O embate do Bardock contra os soldados ralés do exército Freeza foi muito bom de se presenciar, e o Bardock não dá outra, né, põe geral no bolso, antes de começar a ter mais visões do futuro, revelando lá a luta do Goku contra o Vegeta na Terra usando o Kaioken, ocasionando no fim de suas premonições, e uma aparição imediata do Dodoria, soltando uma energia pra cima do Bardock e o fazendo sobreviver graças aos corpos de seus companheiros mortos. Um paralelo extremamente importante acontece quando o Bardock, todo machucado em sua cápsula, passa a nave do Freeza a caminho do planeta Vegeta, até porque é aí, né, que o especial de Bardock mostra uma relevância ao lançamento da cápsula do Goku, indo em direção ao planeta Terra, fugindo então do destino trágico de sua raça, enquanto o Bardock, o único que sabia de tudo e sobre o futuro, chegando em meio à desgraça. Essa foi uma das cenas mais bonitas por conta de mostrar o Bardock enxergando todas as fases do Goku até atingir a sua fase adulta. A confirmação de que o Bardock ele estava realmente vendo o futuro foi depois de dois lançadores de naves confirmarem, né, que o seu filho Kakaroto foi mandado para o planeta Terra, assim como em suas visões. Isso tem um ponto crucial para o Bardock fazer uma reflexão muito rápida, né, do porquê alguns flashbacks mostravam um planeta sendo destruído, que nesse caso se ligando rapidamente que o planeta Vegeta estaria então perto da destruição por ter visto a nave do Freeza em plena órbita. Enquanto tenta aí avisar todos os outros Saiyajins sobre o ataque do Imperador do Mal que estava prestes a acontecer, que temos aí mais uma leva de flashbacks do Goku no planeta Terra, até chegarmos na parte em que os Saiyajins fazem, né, pouco caso para o Bardock e suas declarações sobre a traição de Freeza. Uma das partes que gera aí mais nervosismo e mais raiva para o fandom de Dragon Ball é na parte que muitos Saiyajins riem da cara do Bardock, achando que ele estava fora de si por estar todo machucado, e mesmo o próprio, né, afirmando que Toma e os seus outros do seu esquadrão foram assassinados a mando do Imperador do Mal. Isso cria então um grande desespero para quem tá assistindo, porque fica na cara que mesmo os Saiyajins não fossem todos poderosos naquela época, que talvez uma força coletiva poderia ter mudado não só o destino do planeta, mas também uma mudança de ideia para o Freeza. Porque, por exemplo, sabemos que o Bardock ele possuía 10.000 de poder de luta, por ser considerado a patente de um Saiyajin de classe baixa. Contudo, e os demais? Será que Nappa, Vegeta, Raditz e outros Saiyajins de classe alta, se soubessem da veracidade do ataque, não juntariam aos demais para pelo menos combater o poder que o Freeza lançou ao planeta? Por mais que o Freeza tenha demonstrado que a transformação final em Namekusei chega a 60 milhões de poder e a forma 100% em 120 milhões, que o Ova de Bardock, o pai de Goku, não deixa tão claro que ele atingiria sua forma mais poderosa apenas para acabar com eles, custe o que custar. Então, talvez se os Saiyajins cooperassem com o Bardock e bolassem um genioso plano de fazer aí, quem sabe, uma lua artificial para se transformar em Ozaru na hora do ataque, que muitos deles conseguiriam atingir um poder de luta de 100 mil ou até mais, né, quem sabe aí os de primeira classe, chegando perto também de 1 milhão, para fazer o golpe do Freeza não ter dado certo, fazendo ele abandonar então, quem sabe, né, um plano de erradicá-los. É claro que tudo isso seria apenas uma forma de anular a energia que o Freeza arremessou no planeta Vegeta, mas não dos Saiyajins de escaparem todos com vida. O que poderia rolar também era dos Saiyajins meter o pé do planeta em suas cápsulas espaciais, sobrevivendo cada um em um local, até que o plano de destruí-los fossem adiados ou deixados para segundo plano. A parte em que o Bardock vê o seu filho em Namekusei, que sabemos, né, que era o momento antes de batalhar contra o Freeza, mostra que isso acaba se tornando uma das imagens mais emocionantes e bonitas de todo o filme, por possuir aquela mini referência de que ele só conseguiria ver o Goku adulto se ele tivesse vencido o Freeza.
Coisa que de um lado sabemos, né, que isso naquela época seria praticamente impossível de se acontecer, mesmo se ele tivesse se transformado em Super Saiyajin, já que a forma 2 e 3 do Freeza já daria conta sossegado dele. O engraçado é que o Bardock, desde o início do filme no planeta Kanassa, ele tira sarro com a força do seu filho Kakaroto por ser aí um Saiyajin de classe baixa, mas não se ligando que ele mesmo também é um. Afinal de contas, adivinha aí quem faz a sua motivação ferver até o talo para enfrentar o Imperador do Mal, o Freeza? O seu filho, o guerreiro de classe baixa, Kakaroto. Bardock, sem então a ajuda de ninguém, começa a lutar contra vários soldados do Freeza no vácuo do espaço, achando que poderia sozinho mudar o destino e o futuro de sua raça, obrigando então o Imperador do Mal a sair de sua nave para mandar o golpe final nos Saiyajins, sem se importar com seus soldados juntos sendo levados pelo poder. O Freeza tem poucas aparições no especial de Bardock, o pai de Goku. Entretanto, fica nítido que todas as suas aparições e falas demonstraram, né, o quão ele era temido naquela época, em que a maioria de seus adversários sequer tinham poder de luta para peitá-lo. A psicopatia do Freeza é tanta que ele não pensa em duas vezes para mandar o seu poder em cima dos membros do seu exército, fazendo Dodói e o Zarbon ficarem aí extremamente assustados com a sua gargalhada maléfica, incinerando todos, pois o final também é um dos pontos mais altos de todo o filme. Porque a cena do Bardock morrendo feliz, em ter visto aí o seu filho frente a frente com o Freeza, carregando, né, o grande desejo de vingar os Saiyajins, provou que o Bardock priorizou os Saiyajins e eles cagaram para a sua visão, enquanto seu filho, um soldado de classe baixa, teria um futuro muito próspero pela frente. Por mais que a morte de Bardock tenha aí um impacto embaçado no espectador, por não ter a chance, né, de lutar contra o Freeza por ser muito fraco e por saber também da sua inferioridade, que ao mesmo tempo o OVA fecha o final do filme com um tom muito positivo, já que mostra o Vegeta não ligando, né, para a destruição de seu povo e o Goku tendo grande encontro com a avô Gohan, que mudaria para sempre o seu destino como um Saiyajin terráqueo. Por mais que eu tenha aqui citado algumas formas de apenas aí prolongar a vida dos Saiyajins em Dragon Ball, mesmo sabendo, né, que o poder do Freeza desintegraria eles facilmente sem esforço, que a raça inflada pelo ego e a desunião, como vimos, né, na chegada do Bardock para alertá-los, prova que a destruição dos Saiyajins era algo esperado. O mangá mesmo de Dragon Ball Super escancara tudo isso quando o príncipe de sua raça, o Vegeta, né, está treinando com o Bills, dizendo que a ruína dos Saiyajins já havia começado mesmo antes de serem controlados pelo Rei Cold ou pelo Freeza, devido à metodologia de governança do Rei Vegeta, que construiu aí um reinado com base no sacrifício dos outros, invasões e destruições, provando, né, que a queda do planeta Vegeta e a sua raça era uma parada então predestinada. Esse especial do Bardock é magnífico por isso. É a jornada de um personagem sanguinário aleatório Saiyajin que tenta lutar contra o próprio destino, mas que falha miseravelmente com 99% de sua raça indo também junto. Bardock não é um modelo de justiça e nem um anti-herói, e é por isso que esse especial tem de diferente de qualquer outro criado, por sustentar uma história única com seu personagem central, do qual foi até, né, uma das ideias contadas pelos escritores na Jump Gold de 1991, onde tivemos até Akira Toriyama dizendo que chorou, né, quando assistiu esse incrível OVA de Bardock. É por isso que Akira Toriyama inseriu também uma configuração / referência, né, dos acontecimentos do OVA de Bardock em plena saga de Namekusei no mangá de Dragon Ball Z, realçando que a história, né, criada por Koyama e com os designs de arte de Nakatsuru foram a chave para introduzir a parte canônica de Bardock na obra. Bardock, o pai de Goku, não foi um filme feito por Akira Toriyama, mas rasgou elogios para os que fizeram desse pequeno especial um tremendo espetáculo. São eles Takao Koyama e o Katsuyoshi Nakatsuru, que conseguiram meter toda a essência de Dragon Ball, que fez esse OVA ser o melhor que há na obra. Ilustrações dos planetas, as músicas de fundo, os cenários de batalha, a construção e o desenvolvimento do enredo, tendo o Bardock como alvo e como um intermédio de evolução como pessoa e como um Saiyajin que no fim subjugou o seu filho apenas pelo poder de luta, mas mal sabendo que no fim isso tornaria então a grande motivação de tentar mudar uma raça que tinha um potencial gigante, mas um ego totalmente inflado. O Bardock, mesmo com um plano debaixo dos braços, fazendo aí todos virar Ozaru e batalhar contra o Freeza, não seria certeza de sucesso. Contudo, a sua sobrevivência talvez a algo que poderia ser relevado caso quisesse sobreviver a qualquer custo para presenciar o crescimento de seus filhos, aguardando ansiosamente para a vingança contra Freeza.